A terra virou do avesso. Uma granada de fragmentação de alto explosivo estraçalhou o solo argiloso a 10 metros do flanco esquerdo, lançando uma tonelada de lama sobre a blindagem incandescente. Pela fresta estreita do periscópio, surgiu a massa cinzenta da infantaria. Os restos da guarda avançada fugiam por entre a fumaça, abandonando o equipamento pesado. O verão de 1944 cheirava a metal queimado, resíduo de pólvora e carne dilacerada. O rádio nos fones de ouvido roncava com estática. Através do chiado, rompeu a voz distorcida e em pânico do radiooperador do posto avançado. O posto fora esmagado. Contra as posições da divisão, avançava a toda velocidade uma cunha blindada alemã. As máquinas pesadas encurtavam a distância sem reduzir a marcha. 50 toneladas de aço Krupp para cada unidade inimiga. A formação blindada esmagava metodicamente trincheiras e ninhos de metralhadora. Na vanguarda da retirada, escapando por milagre de impactos diretos, manobrava o único tanque médio T-34-85. O motor a diesel engasgava em um uivo nas rotações máximas. Estilhaços cortavam a blindagem da torre, deixando sulcos profundos. A barragem de artilharia cobria quadrado após quadrado. Os projéteis caíam em padrão de xadrez, cortando as rotas de fuga. Dentro da caixa de aço, o ar era irrespirável. O fedor de óleo diesel, óleo queimado e suor azedo agredia as narinas. O jovem tenente, recém-formado na academia, agarrou-se com os dedos brancos de tensão ao anel da cúpula do comandante. O rosto estava cinzento, coberto de fuligem, os olhos vidrados. O esquema regulamentar de combate de manobra ardera junto com a primeira linha de defesa. O medo travou-lhe a garganta. Nos fones do intercomunicador, ouviu-se o seu grito agudo e quebrado. Motorista, pare! Girar! Frente! Carregar perfurante! A ordem significava morte certa. Um combate frontal contra a blindagem pesada em campo aberto era suicídio de manual. 100 milímetros de blindagem frontal dos pesos pesados alemães contra os 45 milímetros da máquina soviética. Chance zero. Um segundo de hesitação garantia a perfuração e a detonação do depósito de munição. O canhão da peça inimiga no horizonte estremeceu. Um clarão amarelo avermelhado do disparo rasgou a fumaça. O mecânico condutor Serik não respondeu. Suas mãos, que apertavam as alavancas de direção com força, agiram mais rápido que a razão. O instinto de sobrevivência das estepes atingiu seus nervos. A mão direita puxou a fricção para si. O pé esquerdo esmagou o pedal de combustível contra o piso de aço. O diesel de 12 cilindros rugiu, cuspindo uma nuvem de fumaça azulada. 32 toneladas de metal soviético deram um solavanco brusco para a direita, enterrando as lagartas largas no solo macio. O projétil perfurante cortou o ar exatamente onde, uma fração de segundo antes, estava a torre. Uma onda de choque monstruosa sacudiu o casco. Os ouvidos ficaram entupidos. Limalha de metal caiu por dentro do colarinho do macacão. Abortar! Rosnou o tenente, perdendo a voz. Tribunal, cumpra a ordem. Cala a boca, comandante! Berrou Serik por cima do estrondo ensurdecedor do diesel. Olha para o chão! De frente a gente morre! O tanque mergulhou em uma cratera de artilharia rasa. O motor urrou ainda mais alto. A máquina saltou para a crista com um rosnado e desabou novamente para baixo, quebrando árvores jovens. A baixa pressão específica sobre o solo do T-34 permitia avançar pela lama viscosa e revolvida pelas explosões, onde as máquinas alemãs corriam o risco de atolar de vez. Era preciso aproveitar isso imediatamente. Velocidade era vida. A manobra errática era a única chance de sobreviver a este ataque. No visor de Serik, o mundo reduziu-se a uma estreita faixa de campo retalhado. A terra tremia. A vibração rígida atravessava as solas finas das botas, ecoando como dor na coluna. O motor uivava no limite do regime térmico.
Das cristas das lagartas voavam pedaços pesados de relva e terra preta, tapando as frestas de visão. À direita, com um estalo ensurdecedor, explodiu outro projétil. Estilhaços quentes atingiram a placa de blindagem do casco como chumbo grosso. O tanque guinou. Serik lançou a máquina em um zigue-zague brusco, quebrando a trajetória do movimento. O movimento retilíneo sob fogo de precisão equivalia a um fuzilamento. Ele conhecia os hábitos do inimigo. A torre de um tanque pesado alemão gira devagar demais. Era preciso quebrar a pontaria deles. Sair da linha de fogo. Romper a distância aos solavancos. Atrás, crescia um tilintar metálico pesado e rítmico. Os alemães avançavam em uma marcha confiante. Seus canhões longos olhavam estritamente para a frente, escolhendo os alvos. O tenente na torre girava o periscópio freneticamente, engolindo a fumaça acre da pólvora. Eles vêm aí. 5 unidades. Direto no curso. A sua voz descambou para a histeria. O atirador permanecia em silêncio, com a testa pressionada com força contra o protetor de borracha da mira. O municiador estancou com um projétil perfurante de 16 quilos nas mãos, equilibrando-se no piso oscilante, tentando manter o equilíbrio a cada impacto do fundo do tanque contra o solo. Serik não olhava para trás. Ele lia o relevo à sua frente. Cada ravina, cada dobra do terreno gravava-se no seu cérebro. A estepe nua não perdoa erros. Ali não era a estepe, mas havia colinas e vales profundos. À frente, através da fumaça, vislumbrava-se uma encosta suave, densamente coberta de arbustos. Uma contra-encosta. O abrigo ideal para ocultar o casco. Novamente, o grito de pânico nos fones. Trava! Fogo com parada curta! Serik praguejou entre dentes. Parar agora era uma vala comum para 4. O atirador inimigo já tinha calculado a compensação necessária. A distância encurtava-se depressa demais. Um corte brusco no acelerador. Alavanca esquerda puxada ao limite. A tração desapareceu. A lagarta esquerda bloqueou totalmente. A direita, com um rugido, fez a máquina pesada girar sobre o próprio eixo, levantando um alto chafariz de lama pegajosa. O tanque virou bruscamente 90 graus, escondendo o flanco atrás da carcaça fumegante de um canhão autopropulsado destruído. Um segundo depois, um projétil perfurante de calibre 88 mm atingiu a blindagem do metal morto com um assobio asqueroso, estraçalhando a casamata. Estilhaços saltaram em um leque incandescente, tamborilando ruidosamente contra a popa do T-34. Serik pisou na embreagem pesada, engatando a marcha com um estalo. A máquina mergulhou o nariz pesadamente e investiu em direção ao Vale Salvador. Mas o ritmo do motor falhou subitamente. O motor engasgou. As rotações começaram a cair vertiginosamente. O cheiro pungente de isolamento queimado atingiu as narinas. O ponteiro da temperatura do líquido de arrefecimento subiu implacavelmente para a zona vermelha. E atrás, com o tilintar ensurdecedor das lagartas largas, já surgia na crista da colina a carcaça cinzenta e angulosa do primeiro tanque de vanguarda inimigo. O canhão longo começou a baixar lentamente, enquadrando na cruz da mira a máquina soviética que perdia velocidade. O ponteiro do tacômetro oscilou e caiu. O motor arquejou, cuspindo uma fumaça cinzenta espessa diretamente para o compartimento de combate, através das frestas estreitas da antepara do motor. No espaço confinado, cheirou instantaneamente a borracha queimada, ferro fundido incandescente e terra úmida revolvida. A temperatura do líquido de arrefecimento ultrapassou os 100 graus. O motor estava morrendo. Serik golpeou com força o pesado pedal da fricção principal, desengatando a marcha com um estalo. A mão esquerda puxou a bomba manual de combustível. 1, 2, 3. Os músculos das costas contraíram-se em uma cãibra gelada, devido à posição desconfortável. A alavanca de aço pressionou a palma da mão calejada. O pé direito esmagou o pedal do acelerador com uma força incrível até o batente metálico. O diesel de 12 cilindros tossiu, engasgou-se com o combustível e, de repente, rugiu,
atingindo as rotações máximas. O tanque deu um solavanco brusco para a frente, saindo da linha de mira direta uma fração de segundo antes de o pesado projétil perfurante inimigo rasgar o solo argiloso atrás da popa. Uma onda de choque monstruosa arremessou as 32 toneladas de metal soviético em direção ao vale. Serik não reduziu a velocidade. Lançou a máquina diretamente para o matagal espesso na contraencosta da colina. As lagartas quebravam os troncos grossos de carvalho jovens com um estalo repugnante. Ramos afiados riscavam a blindagem frontal com um guincho, arrancando a tinta verde até o metal vivo. Lama pegajosa saltava em jatos pesados debaixo das lagartas largas, depositando-se em blocos sobre as grelhas do motor em brasa. O tanque entrou em velocidade em uma ravina profunda, lavada pelos riachos da primavera, enterrando o nariz afiado profundamente no solo macio. O ângulo de inclinação do casco era de quase 30 graus. A torre ficou ao nível da borda do barranco. Serik realizou uma camuflagem agressiva e suja, sob uma pressão de tempo brutal. O casco da máquina desapareceu completamente nas dobras do relevo. O setor de tiro apontava diretamente para o flanco da cunha que avançava. A velocidade de rotação da torre dos pesados alemães era de apenas 8 graus por segundo, e Serik transformou o barranco em uma armadilha mortal ideal, usando essa lentidão do inimigo contra ele. No apertado compartimento de combate, o inferno era sufocante. A temperatura passara dos 50 graus. A fumaça acre da pólvora corroía impiedosamente os olhos inflamados. O minúsculo ventilador no teto da torre movia inutilmente o ar escaldante misturado com vapores asfixiantes de diesel e o cheiro pesado de corpos sujos. O jovem tenente batia com o ombro contra a culatra maciça do canhão, engolindo o ar aos soluços com a boca aberta. Seu rosto pálido estava coberto de manchas cinzentas de lama e suor pegajoso. O atirador, um cadete até ontem, agarrava-se com força aos volantes dos mecanismos de pontaria. Seus dedos tremiam tanto que as manivelas de aço produziam um rufar miúdo. Ele murmurava algo desconexo, com os olhos cegos e dilatados pelo terror incontrolável, fixos no protetor de borracha da mira telescópica. O pânico é mais contagioso que o tifo. Paralisa os músculos, destrói os instintos e queima o oxigênio na cabine mais depressa do que uma chama aberta. Serik largou as alavancas de direção. Virou-se no seu assento estreito, baixou o encosto rígido e inclinou-se bruscamente para trás, para a penumbra da torre. Sua mão pesada, em uma luva grosseira e oleosa, atingiu o ombro do atirador com um golpe seco. O golpe foi curto, pesado, revigorante. O rapaz deu um solavanco, batendo com o capacete contra o bordo de aço, e olhou fixamente para o mecânico condutor. Respira, disse Serik com voz rouca. Respira pelo nariz. Fecha a matraca. Olha pela mira. O comandante tentou gritar algo histérico, mas Serik interrompeu-o, sem elevar a voz, mas de tal forma que as palavras cortavam o zumbido do motor que arrefecia em marcha lenta. Carregar perfurante. Torre às 11 horas. Fiquem quietos. Esperem pela minha palavra. O tilintar do fecho da culatra soou ensurdecedoramente alto. O projétil de 16 quilos deslizou com um rangido para dentro da câmara. O mecanismo estalou, fechando-a hermeticamente. O tanque imobilizou-se. Apenas um tremor miúdo e contínuo percorria o casco blindado. O diesel trabalhava de forma estável, pronto para arrancar a massa de várias toneladas do lugar a qualquer segundo. Serik fechou os olhos por um instante. Ele ouvia o metal. Seu pai, um velho criador de cavalos das estepes, ensinara-lhe: não quebre a fera selvagem pela força, sinta o seu ritmo, torne-se parte dela. Ferro não é cavalo, mas a lei é a mesma. A máquina soviética era agora uma mola de aço comprimida, um predador vivo que respira, agachado na erva alta antes do bote mortal. Serik sentia a vibração de cada cilindro, a tensão extrema das lagartas esticadas, prontas para morder o solo. Ele fundiu-se com o tanque, dissolveu-se no cheiro do ferro sobreaquecido.
Naquele útero metálico apertado, já não havia lugar para o medo animal. Restava apenas a mecânica seca e implacável do combate iminente. A terra começou a vibrar. Primeiro fracamente, quase imperceptível, ecoando como um tremor desagradável nas solas finas das botas. Depois, a vibração intensificou-se rapidamente, transformando-se em um rugido grave e visceral que penetrava até os ossos. Centenas de toneladas de aço Krupp aproximavam-se. As lagartas inimigas trituravam impiedosamente a terra seca em pó fino. O tilintar das lagartas largas tornava-se mais alto a cada segundo. Os alemães avançavam em uma formação cerrada e estendida, absolutamente confiantes na sua invulnerabilidade frontal. Não procuravam emboscadas em pequenos vales, limitavam-se a esmagar pela massa. No periscópio estreito do comandante, surgiram as silhuetas quadradas cinzentas. As torres dos tanques pesados balançavam em marcha ao ritmo das irregularidades do relevo. Os canhões longos tateavam cegamente o horizonte fumegante. "Estão vindo", sussurrou o atirador apenas com os lábios secos. Suas mãos já não tremiam. Os dedos brancos apertavam com força os gatilhos. O medo desaparecera. Restava apenas o suor frio e pegajoso que lhe inundava os olhos, e a cruz preta da mira, para onde o flanco anguloso da máquina líder deslizava implacavelmente. O tanque fundira-se definitivamente com o relevo. A emboscada transformara-se em uma corda esticada ao limite. Os segundos alongaram-se em horas longas e penosas. O tilintar das lagartas que se aproximavam preenchia todo o espaço do compartimento de combate, expulsando dos pulmões o resto do oxigênio. A terra tremia. A distância derretia-se rapidamente. 800 metros. 700. O pó das lagartas inimigas já assentava na blindagem do T-34. Os alemães avançavam abertamente, expondo os flancos para um tiro direto ideal. Mas era cedo para disparar. Qualquer golpe prematuro apenas arranharia a blindagem espessa e revelaria a posição. Era preciso deixá-los chegar perto. Atraí-los para a zona de perfuração garantida. Seric apertou as alavancas até os ossos estalarem. Na cabine, instalou-se um silêncio zumbante e suado, rompido apenas pelo estrondo monstruoso que avançava do exterior. O predador esperava pela sua única chance. De trás da crista coberta de arbustos rasteiros, surgiu a primeira carcaça cinzenta. A blindagem frontal maciça ultrapassou o parapeito de terra, esmagando com um estalo seco os troncos de pinheiros derrubados. Atrás, surgiu a segunda máquina, depois a terceira. A cunha blindada alemã entrava pesadamente na baixada. O tilintar de dezenas de lagartas largas transformou-se em uma parede de som contínua e monolítica. Esse rugido grave pressionava fisicamente os tímpanos, expulsando qualquer pensamento da cabeça. O ranger do metal contra as pedras abafava até o ronco estável do diesel soviético em marcha lenta. O inimigo avançava em uma marcha densa e confiante. Os canhões longos das suas peças pesadas olhavam estritamente para a frente. Os alemães saíam para a planície, preparando-se para aniquilar metodicamente a infantaria soviética em retirada. Nenhum deles olhava para o barranco coberto de mato na contraencosta da colina. As tripulações acreditavam na espessura impenetrável do seu aço e no poder de fogo esmagador. O passo pesado da blindagem Krupp sacudia o solo argiloso. Cada vibração da terra gelada era transmitida através dos balanceiros da máquina escondida, diretamente para as colunas tensas da tripulação. Dentro da apertada e escaldante caixa de aço, o tempo estancou como resina espessa. O ar podia ser cortado com uma faca. O cheiro asfixiante de diesel derramado misturava-se indissociavelmente com o suor acre e a massa lubrificante das armas. O jovem tenente abriu bem a boca, captando aos soluços os restos do oxigênio viciado. Sua mão, em uma luva suja, apertou convulsivamente o botão do intercomunicador. O pânico começou novamente a corroer a sua mente. O instinto animal exigia uma ação imediata: fugir ou disparar imediatamente contra o inimigo. Fogo!
sibilou o comandante, sem desviar os olhos inflamados da massa esmagadora de metal cinzento na fresta estreita do visor. Dá-lhe fogo! Ceric, sem se virar, agarrou o joelho do tenente com um aperto de ferro. Os dedos rígidos do mecânico condutor fecharam-se como tornos de aço, causando uma dor aguda. Este choque físico brusco trouxe o comandante de volta à razão instantaneamente, expulsando a histeria da cabeça fervilhante. Silêncio! Disse Ceric entre dentes, com voz surda. Silêncio e espera. Quando mostrarem os flancos, batemos. O autocontrole da tripulação equilibrava-se no limite de um colapso nervoso. O atirador colara a testa úmida ao protetor de borracha da mira telescópica. Na cruz preta, a torre angulosa do tanque pesado líder balançava suavemente. O comandante inimigo estava projetado até o peito para fora da cúpula, observando calmamente o horizonte com binóculos. A distância encurtava-se com uma inevitabilidade implacável. 500 metros. As máquinas enormes avançavam demasiado juntas. O risco de falhar era mínimo, mas a blindagem frontal espessa aguentaria facilmente qualquer impacto. Era categoricamente proibido bater agora. Só no flanco. Só com certeza absoluta. 400 metros. As lagartas inimigas cuspiam camadas pesadas de terra preta e fértil. O estrondo dos motores potentes fundiu-se em um rugido de baixa frequência, ecoando como uma dor persistente na caixa torácica. Uma gota grossa de suor salgado caiu da testa do atirador, inundando dolorosamente o olho direito. Ele piscou, sem ousar tirar a mão, contraída por uma cãibra, do volante rígido de pontaria. O revestimento de couro do assento rangeu. O municiador estancou junto à culatra, abraçando com as mãos nuas o metal frio do projétil perfurante de 16 quilos. Sua respiração tornou-se intermitente, curta, rouca. Cada segundo de espera forçada queimava o sistema nervoso por completo. Ceric ouvia os tempos dos motores inimigos. Ele sentia fisicamente como as carcaças de várias toneladas quebravam a geometria do campo, como a sua massa monstruosa afundava o solo. A capacidade de perfuração do canhão soviético de 85 mm garantia a destruição apenas a distâncias de tiro a queima-roupa ou em um ângulo de impacto ideal. Era necessário um golpe exatamente em ângulo reto na placa de blindagem fina, logo acima das rodas de apoio. 300 metros. Inesperadamente, a máquina líder deu um solavanco e reduziu bruscamente a velocidade. As lagartas largas pararam com um ranger, levantando uma nuvem de pó. Toda a cunha blindada estancou. A torre do tanque pesado estremeceu. O acionamento elétrico da pontaria soltou um uivo fino, e o canhão longo, com um maciço freio de boca, começou a girar lenta e implacavelmente para a direita. Exatamente na direção do barranco coberto de mato, onde a emboscada se escondia. Na cabine da máquina soviética, instalou-se um silêncio morto e zumbante. O coração do atirador saltou uma batida. Se o comandante alemão, através da ótica dos binóculos, notasse uma quebra não natural nos arbustos ou um reflexo acidental de um instrumento de visão, seria morte instantânea. 88 milímetros de aço Krupp atravessariam a blindagem soviética de lado a lado, junto com a carne da tripulação. Ceric encolheu instintivamente a cabeça entre os ombros. Os dedos ficaram brancos de tanto apertar as alavancas de direção. Se o inimigo disparasse primeiro, já não teriam tempo de fugir. A torre do inimigo continuava a rastejar. A bocarra preta do canhão enorme olhava diretamente para eles. 3 longos segundos de terror absoluto e paralisante. Suor frio e pegajoso escorreu pelo pescoço sujo do tenente. O canhão da peça inimiga deu um solavanco para cima, parou por um momento e voltou a rastejar para a esquerda, regressando ao eixo original da marcha. O comandante dos alemães estava apenas observando seu setor. As máquinas voltaram a tilintar as lagartas e investiram para a frente, ganhando rapidamente a velocidade perdida. Começaram a fazer uma ligeira curva seguindo o relevo, expondo os vulneráveis flancos cinzentos ao ataque.
A armadilha mortal fechou-se. 200 metros. 150. A parede de aço preenchia toda a visão da mira telescópica. O atirador via cada rebite nas saias laterais. O ângulo era ideal. Os flancos blindados ficaram exatamente a 90 graus em relação ao tanque escondido no barranco. Não se podia esperar mais. Ao menor movimento do casco do inimigo, o ângulo mudaria e o projétil sairia em um ricochete inútil com um assobio. "Alvo no líder! Sob a torre!" exalou o tenente com voz rouca. A garganta fechou-se em um espasmo rígido. A voz quebrou em um silvo. "Fogo!" O atirador esmagou o pedal de disparo com uma força sobre-humana. O percutor atingiu bruscamente a cápsula. O compartimento de combate explodiu em um estrondo primitivo e ensurdecedor. 85 milímetros de fúria irromperam do canhão com um guincho lancinante. O recuo violento atingiu o casco. A máquina de várias toneladas recuou bruscamente, enterrando as rodas de apoio com força no fundo fofo do barranco. A culatra de aço maciça do canhão recuou com um tilintar, cuspindo o estojo disparado. O latão incandescente desabou com estrondo no piso metálico, preenchendo instantaneamente o espaço apertado com uma fumaça de pólvora cinzento-amarelada acre. O fumo fez os olhos lacrimejarem instantaneamente e cortou a respiração. O municiador desviou-se instintivamente do pesado recuo da culatra, agarrando logo de seguida, com um rosnado, um novo projétil perfurante. O núcleo de tungstênio percorreu a distância em frações de segundo. Atingiu exatamente sob a torre do peso pesado alemão líder. A energia cinética esmagou o aço alemão, rompendo o flanco com um estalo surdo e nauseabundo de metal a ser dilacerado. O projétil perfurou a blindagem e entrou no compartimento de combate do inimigo, varrendo os mecanismos no seu caminho. Um momento depois, o depósito de munições detonou. Uma explosão interna monstruosa despedaçou a máquina líder. A enorme torre quadrada, pesando várias toneladas, arrancou-se do anel com um ranger terrível e voou pelos ares sobre um alto chafariz de chamas ofuscantes. A poderosa onda de choque atingiu os tanques vizinhos, derrubando caixas e a infantaria da blindagem. Pedaços espalhados de metal incandescente caíram sobre a terra como uma chuva pesada. A formação dos alemães quebrou-se em um segundo. A ordem de manobra ideal desintegrou-se em um caos de pânico. A máquina que seguia o líder travou bruscamente, rangendo as lagartas, tentando desviar-se da carcaça em chamas. O terceiro tanque guinou para o lado, expondo a popa vulnerável. O golpe avassalador no flanco paralisou completamente o inimigo. Eles não entendiam de onde exatamente viera a morte. A tocha ardente iluminou o vale. "Perfurante!" berrou o municiador, cravando com ímpeto um novo projétil na culatra. O baque metálico abafou o zumbido nos ouvidos. O fecho fechou-se. "Revelou a posição!" rugiu Serik, sobrepondo-se ao rugido das chamas no exterior. "Vamos embora! Segurem-se! Vou arrancar!" O mecânico condutor puxou a alavanca direita com toda a força e esmagou o pedal do acelerador contra o piso. O diesel urrou em esforço. O tanque saltou para fora do barranco, deixando para trás uma nuvem espessa de fumaça azulada. O jogo de esconde-esconde terminara. Começava o carrossel mortal em velocidades altíssimas. A emboscada fora revelada. A carcaça em chamas da máquina líder alemã rasgou a penumbra do vale com uma luz laranja brilhante. A explosão destruíra a camuflagem. O inimigo calculou instantaneamente a direção do golpe. Os canhões longos dos tanques pesados sobreviventes estremeceram em uníssono. Os acionamentos elétricos uivaram. As torres quadradas do inimigo rastejaram com um ranger em direção à cuina. Apontavam para a fumaça espessa do escape do diesel soviético. 88 milímetros de aço Krupp procuravam o alvo. A distância encurtara-se ao limite. O projétil percorreria essa distância em uma fração de segundo. Serik esmagou o pedal de combustível até o batente metálico. O motor de 12 cilindros engasgou-se com o diesel
e rugiu ensurdecedoramente. O mecânico puxou a alavanca esquerda para si, bloqueando a lagarta. 32 toneladas de blindagem soviética giraram bruscamente no lugar, quebrando carvalhos jovens. O tanque saltou do abrigo. Exatamente um momento depois, um projétil perfurante rasgou o solo argiloso no fundo do barranco. Uma onda de choque monstruosa atingiu a popa da máquina que fugia. Toneladas de terra voaram pelos ares. Estilhaços cortaram a placa de blindagem com um guincho, decepando rebites. A ameaça de destruição transformou-se em uma perseguição direta. Começou o ritmo errático da manobra. Ficar presa em uma única trajetória significava transformar-se em uma vala comum. Serik conduzia a máquina às cegas, orientando-se pelos clarões dos disparos. Alavanca direita, alavanca esquerda, embreagem, freio. A máquina guinava bruscamente entre as árvores, quase saltando das rodas de apoio nas curvas apertadas. Na cabine apertada, pairava o cheiro acre da fricção queimando. A fumaça tapava as frestas de visão. O mecânico condutor trabalhava apenas por instinto. As alavancas rígidas batiam-lhe nas mãos. A pele das palmas das mãos estourou devido à tensão sobre-humana. O sangue misturou-se com a graxa, escorregando pelas manetes de aço. Ele não sentia dor. Apenas o recuo pesado do metal e a vibração da terra. À direita, por trás de uma parede densa de arbustos, surgiu a carcaça angulosa de um blindado pesado inimigo. O artilheiro alemão fez uma breve correção de tiro. O projétil pesado passou sobre a torre do T-34 com um uivo aterrador. O ar adensou-se com um choque cinético. O cilindro de aço decepou as copas grossas dos pinheiros, e uma chuva de lascas de madeira caiu pesadamente sobre a grade incandescente do motor. Serik pisou fundo nos freios com os 2 pés instantaneamente. O tanque de muitas toneladas embicou. As lagartas cravaram-se na terra preta com um rangido metálico. Parada de emergência. Exatos 3 segundos. Nem um instante a mais. O inimigo já girava os volantes, trazendo o canhão de volta à linha divisada. Alvo à frente! O grito rouco do comandante atravessou o chiado do intercomunicador. Fogo! Exalou o artilheiro. O canhão de 85 milímetros rugiu, cuspindo uma longa língua de fogo. O recuo monstruoso sacudiu o compartimento de combate. A culatra pesada recuou com um estrondo metálico, ejetando a cápsula de latão fumegante. Errou. O projétil de ponta-romba arrancou uma chuva de faíscas brancas da blindagem frontal inclinada do alemão e ricocheteou com um guincho estridente. Aço não perfurou aço. Ricochete! Perfurante! Berrou o municiador. Ele agarrou o projétil de 16 quilos e o golpeou com força para dentro da culatra ardente. O bloco fechou com um estalo seco. O gás amarelo da pólvora queimou os pulmões da tripulação. Serik não esperou o canhão inimigo enquadrar. Os 3 segundos haviam acabado. A torre alemã mal começava a baixar o canhão para o golpe de misericórdia, quando o mecânico puxou as alavancas, soltando a embreagem. O tanque arrancou com um urro, mergulhando no matagal denso. O projétil inimigo atingiu o vazio, estraçalhando um toco de árvore atrás deles. O carrossel da morte ganhava velocidade. A máquina soviética usava seu único trunfo, a mobilidade. A pressão específica sobre o solo permitia que o T-34 deslizasse pela lama, onde os monstros pesados alemães atolavam até os cubos dos eixos. Serik conduzia o tanque em um arco amplo, entrando no ponto cego do inimigo. O motor diesel rugia no limite da temperatura. Os ponteiros no painel batiam nas faixas vermelhas. O espaço confinado da cabine transformou-se em um forno. O cheiro de borracha queimada castigava a garganta. Cada inspiração vinha com um estertor. Uma camada espessa de lama cobria os periscópios. Nova aceleração. Manobra à esquerda. Esquiva por trás da carcaça fumegante de um blindado de transporte de tropas destruído. Frenagem. Giro brusco da torre. A jovem tripulação perdia a aparência humana.
Os homens haviam se tornado extensões do sistema de armas. O pânico fora incinerado. Restava apenas a mecânica fria e cruel da sobrevivência. O tenente rosnava as coordenadas, sem afastar o rosto ensanguentado do aparelho de observação. O artilheiro enquadrava as silhuetas cinzentas no retículo trêmulo. O municiador trabalhava como um mecanismo de relojoaria, lançando os projéteis pesados no metal fervente da culatra. As mãos cobertas de bolhas de queimaduras já não sentiam o peso. Parada. 2 segundos. O motor roncando em marcha lenta. Lateral! Fogo! O disparo. Um clarão ofuscante. O impacto surdo e pavoroso da penetração. Uma coluna de fumaça preta e densa irrompeu do compartimento do motor da segunda máquina inimiga. O blindado deu um solavanco e parou de vez. As linhas de combustível rompidas incendiaram-se. Mas o carrossel não parava. Outros 3 tanques pesados mudaram de tática bruscamente. Pararam de avançar e começaram a se abrir em leque, tentando prender o esquivo tanque soviético em uma tenaz de fogo. O rangido de suas lagartas vinha de todos os lados. O espaço para a manobra salvadora estreitava-se rapidamente. A floresta raleava. À frente, abria-se a estepe aberta. Lançar-se em campo aberto significava tornar-se o alvo ideal para o fogo cruzado. Serik cuspiu uma saliva amarga. Limpou o suor sangrento da testa com a manga suja. Seus olhos se estreitaram. Puxou as 2 alavancas bruscamente, pisando nos pedais até o fim. O tanque girou sobre o próprio eixo, esmagando as árvores restantes, e lançou-se direto contra a parede de aço que avançava, buscando o ponto cego no meio da formação inimiga. As lagartas rasgavam a terra. O diesel uivava em uma nota única e infinita. A distância encurtou para o alcance de uma pistola. A distância encurtou para o alcance de uma pistola. O T-34 entrou em plena velocidade no centro da formação inimiga. As enormes carcaças angulosas dos blindados alemães erguiam-se por todos os lados, bloqueando o horizonte com suas chapas de blindagem cinzentas. O espaço transformou-se instantaneamente em uma centrífuga mortal de poeira densa, fumaça amarela de pólvora e torrões de terra preta voando para todos os lados. A máquina soviética circulava velozmente entre os gigantes de aço. As torres inimigas, com um rangido metálico ensurdecedor, tentavam capturar o alvo ágil. Os motores elétricos dos mecanismos de pontaria alemães uivavam sob carga máxima, mas a velocidade de rotação das torres era catastroficamente insuficiente. O inimigo fisicamente não conseguia acompanhar o ritmo errático e agressivo da manobra soviética. Os canhões pesados disparavam contra o vazio, arando a terra onde 1 segundo antes estava a traseira do tanque em fuga. Dentro da cabine apertada e fervente, os seres humanos desapareceram. Restaram apenas mecanismos perfeitos de carne, sangue e nervos retesados. O medo animal e paralisante fora incinerado nos primeiros minutos de contato. O pânico cego dos cadetes de ontem transformara-se na concentração gélida de profissionais. O jovem tenente parou de gritar. Seus comandos tornaram-se golpes verbais curtos e secos, atravessando o chiado do intercomunicador. O artilheiro fundiu-se ao ocular da mira telescópica. O protetor de borracha cortara sua sobrancelha devido ao solavanco constante, mas ele não dava atenção às gotas vermelhas que inundavam seu olho. As laterais e traseiras inimigas surgiam no retículo por frações de segundo. Era o suficiente. Seus dedos apertavam os gatilhos baseados puramente em instintos de combate. O municiador transformara-se em um pistão vivo e incessante. Os enormes projéteis perfurantes de 16 quilos entravam repetidamente na câmara incandescente. O estalo da pesada culatra de cunha marcava o ritmo implacável daquele slalom mortal. As cápsulas de latão deflagradas caíam com um tilintar no piso metálico. Estavam em brasa, queimando as solas de borracha das botas e preenchendo a cabine com um calor insuportável e gases sufocantes. O trabalho sincronizado da tripulação atingira um automatismo absoluto, animal. Ninguém mais pensava na morte. Apenas faziam o trabalho sujo no limite das capacidades físicas. O ar escaldante queimava os pulmões como fogo a cada inspiração espasmódica. Serik estava exaurido.
A respiração escapava de sua garganta com um assobio rouco e sofrido. O macacão de tanquista estava encharcado de suor pegajoso. A caixa de câmbio não sincronizada exigia esforços monstruosos para cada troca de marcha. As alavancas de aço transformavam suas palmas em carne viva. A pele grossa e calejada das mãos rompera-se em vários pontos. O sangue quente escorregava pelas manoplas metálicas, forçando-o a apertá-las com uma força sobre-humana que causava cãibras nos antebraços. A perna direita estava dormente, devido aos golpes constantes no pedal do acelerador. Mas o mecânico condutor há muito deixara de sentir dor. O instinto ancestral de um caçador das estepes assumira o controle. Serik não apenas via o campo de batalha pela fresta estreita, ele o sentia em cada célula. Ele captava as mínimas mudanças no ronco grave dos motores inimigos de 12 cilindros, através do estrondo de seu próprio diesel. Sentia com a medula espinhal, para onde o longo canhão do oponente girava através da cortina densa de fumaça. Diretamente no curso, surgiu subitamente da nuvem de poeira a silhueta maciça de um Panther. 75 milímetros de morte de cano longo olhavam direto para o nariz do tanque soviético. O artilheiro alemão conseguira enquadrar o alvo. Distância, menos de 50 metros. Não havia tempo para desviar. O maciço freio de boca do inimigo estremeceu quase imperceptivelmente antes do disparo. Serik percebeu isso 1 milissegundo antes do clarão. A ameaça exigia uma solução cinética imediata. O mecânico condutor, com um urro desesperado, golpeou os pedais do freio principal com os 2 pés. Simultaneamente, puxou as 2 embreagens laterais até o limite, colocando todo o peso do corpo no movimento. 32 toneladas de metal cravaram as lagartas na terra com um rangido monstruoso. As rodas de apoio traseiras descolaram-se do solo com um baque. O tanque embicou com tal força que a tripulação quase foi esmagada contra as anteparas internas. Uma frenagem de emergência no limite do capotamento. O ar comprimido diante do nariz do T-34 rasgou-se com um guincho agudo. O projétil perfurante do Panther passou a poucos centímetros da chapa frontal. O impacto cinético arrancou da blindagem as lagartas sobressalentes e decepou o farol. A onda de choque chicoteou a fenda de visão, cegando o mecânico por um segundo com a poeira levantada. O inimigo errou. O tanque soviético ainda não tivera tempo de baixar a traseira ao solo. O balanço da suspensão não completara seu ciclo. "Sob a torre! Fogo!" cuspiu o tenente junto com o sangue do lábio mordido. O artilheiro esmagou o gatilho. O canhão rugiu, cuspindo uma longa língua de chama. O disparo a queima-roupa não exigia uma pontaria demorada. O pesado projétil perfurante atingiu exatamente sob a torre do Panther, na fina cinta de blindagem acima do paralama. O impacto cinético esmagou o aço Krupp. A explosão interna arrancou as pesadas escotilhas do comandante. Um feixe brilhante de faíscas, fogo e fumaça jorrou de todas as frestas do tanque alemão. A segunda máquina pesada transformou-se em um caixão de aço em chamas. A batalha estava sendo vencida com calos rompidos e puro reflexo. Mas o rangido de lagartas alheias às costas não cessava. A dança mortal continuava. A cunha blindada alemã quebrou. A lógica de ferro do aço Krupp sofreu uma falha catastrófica sob os golpes da tática de manobra. 3 máquinas de combate transformaram-se em piras funerárias no fundo da depressão esburacada. Uma fumaça preta e oleosa subia ao céu cinzento, bloqueando o horizonte. Do casco rompido da primeira máquina, irrompeu um novo feixe de chamas com um estampido abafado. Os restos da munição detonaram. A torre pesada, arrancada de seu anel pela pressão interna, jazia torta a 10 metros da carcaça fumegante. Seu canhão longo agora apontava inutilmente para a terra revolvida. Dentro dos caixões de aço, a fiação derretia com um chiado asqueroso e os visores de vidro estouravam com o calor. O diesel em chamas escorria pelo solo, transformando o campo em um inferno calcinado. O cheiro de metal queimado misturava-se ao gás acre da pólvora e à borracha derretida. Os remanescentes da companhia de elite inimiga vacilaram.
Um inimigo invisível e veloz esmagara sua confiança tática. As tripulações alemães sobreviventes não entendiam o que havia acontecido. Em suas miras, através da parede de poeira, viam apenas lama e faíscas de ricochetes. Estavam convencidos de que haviam caído em uma emboscada maciça. Dezenas de canhões, segundo seus cálculos, os haviam encurralado. O pânico perfurou a blindagem mais espessa. As máquinas cinzentas, disparando às cegas, começaram a recuar apressadamente. Suas lagartas trituravam as árvores caídas enquanto cediam terreno. Projéteis de 88 milímetros rasgavam as copas dos pinheiros ao acaso, deixando rastros esbranquiçados no ar. Os alemães rompiam a formação, salvando o equipamento sobrevivente dos fantasmas invisíveis. De uma nuvem densa de exaustão azulada, o T-34-85 rastejou para a borda da floresta. Seu motor diesel trabalhava com um estertor pesado. Um cilindro claramente falhara. De uma tubulação rompida, o líquido de arrefecimento fervente espirrava sobre a tampa do motor, evaporando em um vapor branco. A máquina balançava sobre as crateras, deixando rastros rasgados na terra preta. O tanque assemelhava-se a um predador ferido, mas letal. Em sua blindagem frontal, bocejavam sulcos profundos de impactos diretos. O paralama esquerdo fora arrancado, a caixa de ferramentas direita decepada. Toda a torre estava coberta por fuligem, lama e lascas de madeira. Mas não havia uma única perfuração total no casco. 32 toneladas de aço soviético suportaram o exame de sobrevivência graças ao movimento contínuo. No fundo da depressão, os caixões de aço do inimigo fumegavam. Sua blindagem excessiva tornara-se sua própria armadilha. E na crista da colina, o vencedor coberto de fuligem pulsava calor. Uma máquina viva, respirando fogo. Do cano de 85 milímetros, ainda subia um fio de fumaça fino. O metal estava tão quente que queimava o ar ao redor. A tensão não diminuía. A morte ainda pairava no ar. A torre do tanque soviético girava lentamente, com o rangido sinistro do motor elétrico, seguindo as silhuetas em retirada. O retículo da mira estava colado à traseira do último blindado pesado. Dentro do compartimento de combate, reinava um silêncio zumbinte, interrompido apenas pela tosse do motor avariado. A tripulação não comemorava. O jovem comandante apertava o botão do rádio sem tirar os olhos do periscópio. O artilheiro não afastava o rosto ensanguentado do protetor de borracha. O municiador paralisara com um projétil perfurante nas mãos enegrecidas. Serik agarrava-se às alavancas. Seus músculos haviam se tornado pedra. Os alemães poderiam perceber o erro a qualquer momento. Se um único comandante inimigo entendesse que haviam sido fuzilados por apenas um tanque médio, eles parariam e girariam suas torres. O ponteiro da temperatura do óleo estava na zona vermelha. A qualquer segundo, o diesel poderia travar, transformando a máquina em um alvo imóvel. Serik trabalhava suavemente o pedal da embreagem, mantendo as rotações no limite. Distância, 1000 metros, relatou o artilheiro, engolindo o sangue salgado do lábio partido. Estão sumindo atrás da colina. Mantenha a mira, exalou o comandante. Eles esperavam. Os canos estavam incandescentes. Qualquer olhar casual de um artilheiro inimigo poderia trazê-los de volta ao inferno do combate aproximado. O motor tossiu pela última vez, cuspindo uma nuvem cinzenta. Serik, com um golpe seco, desligou o combustível. O coração de 12 cilindros parou. A vibração que substituíra o pulso da tripulação cessou bruscamente. A caixa de aço imobilizou-se. O silêncio chegou. Ele não trouxe alívio. Esse silêncio denso atingiu os ouvidos de forma mais terrível do que um impacto direto. Os tímpanos, ensurdecidos pelo rugido visceral do diesel e pelo estrondo do canhão, agora explodiam com um apito agudo. A concussão do ambiente pressionava o crânio. O tanque permanecia imóvel na borda da clareira esburacada. O colapso fisiológico atingiu os nervos instantaneamente. A adrenalina que mantivera os corpos em tensão extrema recuou rapidamente, deixando um vazio químico.
O reflexo animal desligou-se, dando lugar à fisiologia implacável. O jovem tenente, com os dedos trêmulos, arrancou o fecho do capacete de couro, que caiu com um baque surdo no piso coberto de cápsulas vazias. Ele sugou convulsivamente o ar viciado da cabine. Seu rosto, coberto de fuligem e suor, adquiriu um tom cinza terroso. O estômago contraiu-se em um espasmo cruel. O tenente mal teve tempo de se virar. Vomitou bile diretamente sobre o monte incandescente de estojos. As ânsias de vômito sacudiam suas costas magras. O organismo rejeitava o horror vivenciado. O cheiro ácido misturou-se ao fedor de diesel, isolamento queimado e lubrificante tostado. Ninguém disse uma palavra. Naquele útero de aço, não havia lugar para a vergonha. Era a reação brutal do corpo à proximidade extrema da morte. Os cadetes de ontem acabaram ali, no fundo da depressão. As carcaças em chamas dos alemães incineraram suas ilusões. Tornaram-se homens que conheceram o preço de uma fração de segundo. O artilheiro, movendo-se como se estivesse submerso em um xarope espesso, descolou o rosto ensanguentado da mira. O municiador sentou-se pesadamente no fundo corrugado, deixando os braços caírem inertes. Os dedos, cobertos de bolhas causadas pelo metal incandescente, tremiam descontroladamente. Uma fadiga de chumbo abateu-se sobre eles. Cada movimento exigia agora um esforço colossal de vontade. Do lado de fora, veio um cheiro de queimado sufocante. A tinta sobre o motor formou bolhas e começou a arder devido ao superaquecimento. Um fio de fumaça acre entrou pela escotilha aberta. "Estamos pegando fogo", rosnou o municiador, com a voz irreconhecível. A frase soou como uma sentença, mas não houve pânico. A tripulação, superando a dor, jogou-se sobre a blindagem. As pernas fraquejavam sobre as soldas irregulares. Os tanquistas arrancavam as lonas, amassavam-nas e batiam nas chamas que brotavam do metal. Ao esfriar, a blindagem emitia estalos altos, como tiros de pistola. O tanque estalava, esfriava e fumegava, mas continuava vivo. Terminada a luta contra o fogo, sentaram-se exaustos sobre a torre. 3 pares de olhos fixaram-se na escotilha do mecânico ao condutor. De lá, agarrando-se com as mãos em carne viva às bordas da blindagem, Serik erguia-se com dificuldade. Seu rosto era uma crosta preta de óleo e poeira, onde brilhavam apenas os olhos inflamados. O peito largo arfava com um estertor sibilante. O macacão encharcado pendia como um saco pesado. Serik encostou as costas contra o canhão e apoiou as mãos nos joelhos. Os calos do herdeiro de pastores das estepes haviam sido arrancados até a carne. O sangue secara em crostas escuras. Aqueles tendões rompidos e a intuição animal haviam derrotado o aço perfeito da Krupp. A fé na tecnologia inimiga estilhaçara-se contra o reflexo do mecânico soviético. O tenente limpou os lábios com a manga. O tremor nos joelhos diminuiu. Ele se espremeu de volta para dentro e alcançou o rádio. O éter chiava, mas os gritos de pânico já não eram ouvidos. "Primeiro, aqui é o 05. A voz do tenente soava seca como o estalo de uma culatra. "Receba o relatório. Quadrado 42. Emboscada bem-sucedida. Avanço detido. Confirmo a destruição de 3 unidades blindadas pesadas. As máquinas estão queimando." Do alto-falante veio um estalo, seguido por uma pausa cheia de descrença. No quartel-general, era impossível acreditar que um único tanque médio parara uma cunha pesada. 05, repita. Quantos destruídos? 3 unidades. Estão queimando. Desligo. O tenente fechou os olhos, exausto. Do lado de fora, Serik ofereceu o rosto sujo ao vento. Da depressão, continuava a subir a coluna de fumaça preta. O silêncio zumbinte tornava-se cada vez mais denso. A máquina mutilada entrou nas posições do batalhão, quase esmagando o parapeito da guarda. O metal torturado rangia. O paralama rasgado arrastava-se pelo chão, arrancando faíscas.
A infantaria nas trincheiras recuou diante do tanque coberto de fuligem, que parecia ter escapado do inferno. O T-34 parou junto ao abrigo do quartel-general, e o motor morreu. Das escotilhas, os tanquistas saíram pesadamente, movendo-se como manequins com concussão. A descida para o abrigo. O ar era pesado, impregnado de tabaco barato, terra úmida e suor. Uma lâmpada de querosene destacava o rosto exausto do tenente, em posição de sentido diante de uma mesa de tábuas rústicas. Seus joelhos ainda tremiam. Ao lado, Seric apoiava o ombro contra a parede de toras, deixando na madeira bruta as marcas úmidas e sangrentas de suas palmas em carne viva. 2 homens estavam sentados à mesa. O comandante do batalhão, um major corpulento com os olhos avermelhados pela privação de sono, e um capitão do departamento especial, vestindo uma túnica impecavelmente limpa. O capitão não olhava para os tanquistas. Ele fixava o olhar no mapa topográfico detalhado estendido sobre a mesa. Repita o seu relatório, tenente. A voz do major soava abafada, como batidas de um martelo de ferro na madeira. Sem emoções, apenas fatos secos. Emboscada no quadrante 42. O tenente forçou as palavras com a voz rouca. Ele movia a língua ressecada com dificuldade. Evitamos o combate frontal direto. Usamos a encosta reversa da elevação para camuflagem. Deixamos a cunha blindada inimiga passar e golpeamos direto no flanco. Confirmo a destruição de 3 blindados pesados. As demais forças inimigas recuaram às pressas. O punho do major atingiu a mesa com um estrondo ensurdecedor. Uma caneca de alumínio saltou, derramando chá turvo sobre os documentos. 3 blindados pesados? Com um único tanque médio? Você enlouqueceu, tenente? O major explodiu em um grito agressivo. As veias em seu pescoço saltaram perigosamente. O posto avançado foi reduzido a pó. A companhia inteira foi dizimada. E você afirma que parou sozinho uma ruptura de tanques? Isso é pânico. Alucinações por concussão. Ou covardia pura e simples. Você fugiu das posições, abandonando a infantaria sob as lagartas inimigas. O capitão do departamento especial levantou os olhos do mapa lentamente. Seu olhar era absolutamente frio, examinando o homem de alto a baixo. Abandonar linhas de combate sem ordem significa tribunal imediato, tenente, disse o oficial do serviço secreto, baixo, mas com clareza. Fuzilamento perante a tropa. Você entende a gravidade das suas palavras? Um único canhão de 85 milímetros contra a blindagem frontal de uma formação alemã. A matemática balística do regulamento exclui completamente tal resultado. Você está mentindo descaradamente. O tenente empalideceu ainda mais. Ele abriu a boca para contestar, mas foi interrompido bruscamente. Seric se afastou pesadamente da parede. O mecânico deu um passo curto à frente. Ele não tentou se justificar. Em silêncio, estendeu as mãos dilaceradas pelas alavancas pesadas. Pele arrancada em tiras, feridas profundas e enegrecidas por graxa, sangue espesso e seco sobre os calos rompidos. A matemática do regulamento não considera o relevo difícil, capitão, disse Seric com voz opaca. Sua voz soava como o ranger monótono de uma lagarta. O regulamento não sabe com que velocidade exata a torre pesada de um tanque alemão gira na lama viscosa. Eles são cegos pelas laterais. Nós batemos a queima-roupa, no flanco e sob a torre, parados e em velocidade máxima. A lama nos salvou. O excesso de massa deles foi o que os matou. Um silêncio pesado pairou no abrigo estreito. O capitão desviou o olhar das mãos ensanguentadas do mecânico para o seu rosto morto e calmo. Nos olhos do tanquista não havia um pingo de medo do fuzilamento. Restava apenas o cansaço abissal de um homem que acabara de estripar a morte com as próprias mãos. O carro! Lançou o oficial do serviço secreto para o major, levantando-se da mesa. Vamos para o quadrante 42. Imediatamente. O jipe americano aberto arrancou com um rugido, espalhando lama sob as rodas largas. O motor uivava sob esforço. Os oficiais sacudiam nos assentos rígidos, agarrando-se firmemente às alças.
O bombardeio de artilharia no setor ainda não havia cessado. A terra estremecia surdamente. À direita e à esquerda, colunas negras de terra explodiam. Estilhaços cortavam o ar frio sobre suas cabeças com um assobio sinistro. O oficial do serviço secreto não se abaixava. Ele olhava apenas para frente. O jipe freou bruscamente na borda de uma ravina profunda. O motorista desligou o motor. Os oficiais saíram do veículo e paralisaram no parapeito. O ceticismo de gabinete despedaçou-se instantaneamente contra a cruel realidade das trincheiras. No fundo do desfiladeiro crivado de crateras, 3 gigantescas fogueiras de aço fumegavam. As carcaças mutiladas dos blindados pesados haviam se transformado em pilhas disformes de metal rasgado e queimado. O cheiro acre de carne queimada e aço blindado derretido atingiu as narinas, provocando náuseas. O major, atordoado, tirou o cap. Ele deu um passo à frente, as botas escorregando na terra encharcada de óleo diesel. A inspeção fria do local do combate colocou tudo em seu devido lugar. O capitão desceu ao fundo do desfiladeiro. Ele lia os rastros das lagartas largas no chão como um livro técnico aberto. Ali, os sulcos pressionados no barro. Aqui o tanque soviético paralisou em uma emboscada silenciosa, ocultando completamente o casco atrás da crista da elevação. Uma posição de tiro ideal. Nenhum único movimento desnecessário. Ali, uma dispersão de estojos de latão quentes. E ali, o ponto do primeiro golpe mortal. O oficial do serviço secreto aproximou-se da carcaça rasgada da máquina líder. A chapa de blindagem lateral de 80 mm de espessura fora rompida para dentro com uma força monstruosa. As bordas da perfuração derreteram e viraram para fora devido à colossal pressão interna dos projéteis que detonaram. O golpe foi desferido exatamente em um ângulo de 90 graus, uma geometria perfeita. Adiante, os rastros contavam a história de uma manobra impossível. Trincheiras rasgadas pelas estreitas lagartas soviéticas cruzavam o desfiladeiro em zigue-zagues imprevisíveis. O tanque lançava-se entre os blindados inimigos, friando bruscamente e disparando à frente como um raio. Os rastros de frenagens de emergência arrancavam o gramado até a base rochosa. Próximo a eles, escureciam as crateras dos projéteis alemães que erraram o alvo. O inimigo, fisicamente, não tinha tempo de girar seus canhões pesadíssimos para acompanhar o carrossel frenético da máquina manobrável. A velocidade de rotação da torre alemã ficava fatalmente atrás da velocidade de arranque soviética. O capitão pegou do chão um estilhaço pesado e derretido de um projétil inimigo. O metal queimava dolorosamente os dedos através da luva. O oficial do serviço secreto olhou por muito tempo para as ruínas negras da cunha blindada. Aquilo não fora um milagre divino. Não fora sorte de soldado. Fora a excelência máxima da cinética de combate. Um cálculo de trajetórias e ganho de velocidade absolutamente frio. Uma antiga e instintiva astúcia das estepes, multiplicada pela tração diesel e pela sede de viver. O capitão abriu os dedos. O estilhaço de aço Krupp caiu na lama. O oficial do serviço secreto virou-se bruscamente para o major atônito. O olhar do capitão não era mais cético. Nele lia-se uma compreensão incondicional. «Chame os guinchos, major», disse o oficial do serviço secreto com firmeza. «Recolha os documentos dos mortos e retire esta tripulação imediatamente da linha de frente». O major piscou, surpreso. «Para a retaguarda, major», cortou o capitão. «Eles não vão para um tribunal. Vão para um batalhão de instrução. Que inculquem a ciência da sobrevivência nos recrutas, antes que todos nós aqui sejamos reduzidos a cinzas». A ordem veio como um golpe seco, cancelando impiedosamente o sono tão esperado. Nada de hospitais, nada de condecorações. A tripulação não recebeu sequer um dia de descanso. O fronte devorava homens com uma velocidade monstruosa, exigindo cada vez mais máquinas, e os reforços queimavam em massa logo no primeiro contato de fogo. O campo de treinamento na retaguarda próxima os recebeu com o rugido ensurdecedor e incessante de motores diesel desgastados. Lama pesada e pegajosa
voava em blocos espessos sob as lagartas largas, selando as frestas de visão. O cheiro de óleo diesel queimado, misturado ao fedor de embreagem tostada, entranhou-se na terra revirada por explosões. Novas tripulações chegavam pálidas, assustadas, entupidas de folhetos e instruções regulamentares. Eles temiam os pesados tanques alemães até a náusea. Esperavam dos veteranos sobreviventes histórias sobre ideais elevados e feitos heróicos. Em vez disso, receberam de imediato um inferno pessoal e extenuante. Serik arrancou um recruta jovem e trêmulo da formação com um puxão violento pelo colarinho da túnica suja de óleo. Em silêncio, lançou-o no posto de mecânico condutor, no ventre de aço incandescente de um T-34-85 de instrução. O veterano postou-se atrás, agarrando com as mãos sujas o encosto do assento. O motor de 12 cilindros uivou dolorosamente com o acionamento bruto e inábil do pedal pesado. A máquina de instrução deu um solavanco, rangeu terrivelmente a caixa de câmbio não sincronizada e lançou-se na pista de obstáculos. O campo de treinamento era um amontoado caótico e mortal de crateras profundas, dentes de dragão de concreto e carcaças carbonizadas de blindados queimados. "Pé no fundo!" rosnou Serik nos laringofones. O recruta, instintivamente, encolheu a cabeça entre os ombros. Diretamente no curso, a torre enferrujada de um tanque pesado abatido avançava inevitavelmente. O instinto animal de autopreservação fez o jovem reduzir a velocidade. Os músculos sofreram um espasmo. O pé buscou reflexivamente o pedal duro do freio principal. O punho pesado de Serik desceu com um golpe violento sobre o capacete de couro do recruta. O impacto ecoou no crânio do jovem condutor, fazendo-o ver estrelas. "Alavanca esquerda para trás! Puxa antes que te matem!" O rugido do veterano sobrepujou o estrondo do motor. Em pânico cego, o recruta puxou a embreagem lateral esquerda. 32 toneladas de aço soviético guinaram bruscamente, passando a milímetros da blindagem enferrujada do obstáculo. O ranger de metal contra metal soltou uma chuva de faíscas brancas ofuscantes. O tanque de muitas toneladas quase saltou das lagartas, inclinando-se em um ângulo crítico. Os roletes de apoio perderam o contato com o solo. "Freio, parada curta, exatamente 3 segundos!" rugia Serik, sem dar ao jovem um instante para se recuperar. A máquina mergulhou o nariz bruscamente. Uma fonte pesada de lama cobriu a chapa frontal inclinada. 3 longos segundos. Exatamente o tempo necessário para um atirador experiente enquadrar a silhueta cinza do inimigo na cruz do visor telescópico e pressionar com força o pedal de disparo. Nem um instante a mais. O atraso significava morte garantida por um projétil perfurante de resposta. "Sai daí! Vão te cortar!" Novo golpe impiedoso no capacete. Novamente uma aceleração brusca. Novamente um salto para a zona cega. Serik espancava, metódico e impiedoso, a estupidez dos regulamentos para fora deles. Ele queimava o medo viscoso que sentiam do aço Krupp, com um pavor ainda mais forte e primitivo, do seu punho pesado e do rugido incessante do diesel superaquecido. O treinamento transformou-se em um moedor de carne físico, contínuo e extenuante, no limite da perda de consciência. O sono reduziu-se a míseras 3 horas por dia. As tripulações revezavam-se sem parar. Homens caíam de exaustão total na terra úmida, bem ao lado das lagartas sujas de lama. Vomitavam pelo balanço constante e pelos gases acres da pólvora, e então voltavam a subir nas caixas de aço incandescentes de suas máquinas. Os atiradores esfolavam os rostos até virarem carne viva contra os protetores de borracha rígida das miras. Serik os obrigava a capturar alvos de compensado às cegas, orientando-se apenas pelos solavancos curtos e bruscos da máquina de muitas toneladas. Os municiadores lançavam projéteis de treinamento de 16 quilos, até que seus braços sofressem queimbras mortais e insuperáveis. O estalo das pesadas culatras de aço fundiu-se em um zumbido único, monótono e enlouquecedor. Parada. Golpe.
A expulsão brusca do estojo deflagrado. Aceleração. Salto para a vegetação densa. Se o atirador hesitasse por um segundo que fosse, Serik golpeava o ombro do mecânico, obrigando-o a arrancar o tanque vulgar imediatamente. O projétil de instrução perdia-se inutilmente no vazio. A tripulação recebia uma nova tarefa extra de limpeza do canhão fervente e uma noite sem dormir. Nenhuma piedade regulamentar. Nenhuma concessão. A sobrevivência no combate de tanques manobrável categoricamente não tolerava sentimentalismos. O heroísmo ali era forjado exclusivamente através de calos rompidos, suor salgado abundante e hematomas negros nos ombros. De repente, o motor da máquina de instrução engasgou e morreu bem diante da posição do inimigo hipotético. O jovem mecânico-condutor entrou em pânico, puxando as alavancas duras de forma absolutamente caótica. O rádio do intercomunicador encheu-se com seu arquejo entrecortado e animal. Serik inclinou-se bruscamente sobre o assento. Sua mão, com um aperto de aço impiedoso, pousou no pescoço fino do rapaz, pressionando com força as artérias carótidas. "Dá a partida", disse o homem das estepes, extremamente baixo, mas de um modo que o sangue gelou instantaneamente nas veias. Dá a partida, ou vai queimar vivo aqui mesmo. O inimigo está lá. Ele já fez a pontaria. Você tem exatamente 2 segundos antes do impacto. O medo da morte iminente, incutido pela voz gelada e pausada do veterano, revelou-se mais forte do que o pânico paralisante. O recruta, com um grito desesperado, esmagou o pedal duro. A mão esquerda puxou a bomba manual. Embreagem brusca. O diesel tossiu sob esforço, cuspiu uma coluna de fumaça negra e rugiu ensurdecedoramente. A máquina arrancou bruscamente, um instante ínfimo, antes do disparo hipotético à queima-roupa. Serik soltou o pescoço do rapaz. Naquele curto momento, dentro da cabine, nascia mais um profissional de sangue frio. As semanas fundiam-se em uma esteira rolante infinita, suja e insuportavelmente barulhenta. A rotina da sobrevivência revelou-se muitas vezes mais terrível do que o próprio combate. Ela exauria os nervos, moía fisicamente os homens até o pó, transformando-os em peças biológicas impecáveis de alavancas pesadas e miras precisas. Os rostos jovens escureciam pela fuligem entranhada e pela privação crônica de sono. Seus olhos adquiriam aquela expressão fria, absolutamente vítrea, que sempre diferenciava aqueles que já se acostumaram a ver a morte na cruz da ótica. Eles aprendiam a não pensar. Aprendiam a reagir exclusivamente ao nível de reflexos condicionados. Viu o clarão. Puxa a embreagem lateral imediatamente. Ouviu o estalo da culatra. Solte a embreagem. Mudou de posição. Bata exatamente sob a torre. O ritmo cruel da manobra era gravado a ferro e fogo em suas medulas espinhais, substituindo para sempre o instinto de autopreservação por uma cinética agressiva e incessante. O resultado dessa ruptura implacável da psique veio na forma de relatórios secos do Estado-Maior. A curva de perdas nos batalhões de tanques de reforço caiu bruscamente. A estatística, impassível e matematicamente fria, registrava o que parecia impossível. Os novatos pararam de queimar em massa logo nos primeiros confrontos frontais. Eles não paralisavam mais em espaços abertos sob fogo. Pararam de expor seus flancos finos aos canos longos do inimigo. As máquinas soviéticas começaram a dançar seu slalom mortal na linha de frente, esquivando-se de projéteis perfurantes pesados e desferindo golpes de adaga fulminantes nas zonas vulneráveis dos pesos pesados. Serik observava em silêncio na borda do campo de treinamento, limpando mecanicamente as mãos pretas de graxa com um pedaço de pano sujo. Por ele, com um rugido ensurdecedor e furioso, passou mais um T-34. A máquina freou bruscamente, mergulhando o nariz profundamente no barro. O canhão latiu surdamente. O alvo de compensado com a silhueta de uma cruz despedaçou-se instantaneamente com um impacto direto. O tanque arrancou no mesmo segundo, ocultando-se habilmente atrás de um alto aterro de terra, sem esperar a poeira baixar. Nem um segundo de hesitação.
um ritmo perfeito e entrecortado. O feito heróico transformara-se em um trabalho rotineiro pesado, calculado ao milímetro. Primavera de 1945. A capital do inimigo transformara-se em uma armadilha de concreto contínua, eriçada de canhões. As ruas estreitas de Berlim estavam bloqueadas por tijolos quebrados, lajes desabadas e metal retorcido. Em cada cruzamento estratégico, enterrados profundamente no solo até a torre, blindados pesados esperavam em emboscada. Dos vãos escuros de porões profundos e janelas de sótãos, os tubos negros dos Panzerfausts vigiavam as costas dos que avançavam. O movimento retilíneo e regulamentar por aquelas avenidas significava a incineração imediata de colunas inteiras de tanques. Os combates urbanos ditavam suas condições máximas de crueldade e sangue. Mas os exércitos de tanques soviéticos já não eram mais aqueles alvos cegos e desajeitados do início da guerra. Eles trouxeram para as ruas da cidade destruída um ritmo completamente diferente. Através de uma cortina espessa e impenetrável de poeira de cimento e fumaça acre de pólvora, um tanque médio, T-3485, irrompeu com um rugido ensurdecedor. Suas lagartas largas trituravam o velho calçamento com um ranger asqueroso, soltando faíscas brancas. A máquina não seguia uma trajetória reta previsível. Movia-se em arranques extremamente agressivos e entrecortados, lançando-se bruscamente de uma pilha de escombros a outra. Atrás das duras alavancas de aço do comando estava um rapaz muito jovem, mas suas mãos trabalhavam com a precisão mecânica e absolutamente fria de um veterano. Em sua memória muscular, no próprio córtex cerebral, estavam gravadas a ferro e fogo as lições cruéis dos campos de treinamento, superadas no limite das capacidades físicas humanas. Ele não pensava mais na mecânica da manobra. Ele respirava através dela. À frente, através da névoa cinzenta da poeira que baixava, surgiu subitamente uma silhueta maciça e angulosa. Uma enorme e pesada Panther estava em emboscada silenciosa, atrás de uma barricada robusta feita de vagões de bonde capotados. Seu cano longo de calibre 75 mm já controlava rigidamente a única passagem estreita da rua. "Alvo à frente! Perfurante!" arquejou o comandante, apertando o botão do intercomunicador com tanta força que os nós dos dedos empalideceram. "Na mira!" rugiu o atirador. Ele colou a sobrancelha cortada e sangrenta contra o protetor de borracha da mira telescópica. O atirador alemão pressionou o pedal de disparo primeiro. O projétil perfurante pesado rasgou o ar denso com um assobio terrível que feria os ouvidos. Mas a máquina soviética já não estava lá. O mecânico condutor, em uma fração de segundo imperceptível antes do clarão ofuscante do disparo, puxou instintivamente a embreagem lateral esquerda até o limite e golpeou com toda a força o pedal do freio principal. 32 toneladas de aço soviético, em uma derrapagem monstruosa que arrancava as lagartas, foram lançadas para o lado. A máquina de muitas toneladas, com um impacto cinético esmagador, rompeu a parede de tijolos de sustentação do edifício de esquina. A ogiva perfurante do inimigo explodiu inutilmente a pilha de pedras quebradas atrás da popa. O tanque entrou com um rugido no primeiro andar semi-obscuro do edifício destruído. Do teto caíram pedaços pesados de gesso e nuvens espessas de poeira branca. O ar no estreito compartimento de combate tornou-se instantaneamente denso, sufocante, entupindo a garganta com farelo seco. O motor diesel de 12 cilindros uivou sob esforço no saco de pedra fechado, refletindo-se nas paredes em um eco multiplicado. "Faustnik, em cima!" gritou o municiador a plenos pulmões, perdendo a voz. Ele notou, no rombo escancarado do teto de concreto, um uniforme cinza e o tubo de aço de um lançador de granadas apontado diretamente para a chapa incandescente sobre o motor. A ameaça de morte iminente vinda de cima não deixava tempo para o giro lento da torre. O mecânico condutor pisou fundo na embreagem dura, trocou a marcha num estalo instantâneo e esmagou o pedal do acelerador contra o assoalho com força animal.
O diesel engasgou com o óleo e cuspiu uma nuvem espessa de fumaça negra. O tanque arrancou bruscamente, patinando, derrubando o que restava das divisórias internas do edifício. A granada de carga oca atingiu os escombros de pedra exatamente no lugar onde, uma fração de segundo antes, estava a popa da máquina. A explosão direcionada abriu uma cratera enorme no chão, atingindo as chapas de blindagem com uma chuva densa de estilhaços incandescentes de concreto. O tanque soviético saltou através de uma ampla vitrine no lado oposto da casa, deixando para trás um rastro espesso de poeira e cacos de vidro. Esse slalom mortal continuou sem uma única interrupção. O T-34 surgiu diretamente no flanco da barricada alemã. A pesada Panther revelou-se absolutamente cega daquele lado. Seus acionamentos elétricos uivaram desesperadamente, em uma nota aguda, tentando girar a torre quadrada para a nova ameaça surgida de repente. Lentamente. Lento demais. A velocidade de rotação dos mecanismos maciços alemães, fisicamente, não podia competir com a cinética frenética e entrecortada do arranque soviético. "Parada curta!" lançou secamente o comandante da tripulação. O mecânico golpeou os freios com ambos os pés. O tanque mergulhou o nariz bruscamente, enterrando as garras de aço das lagartas no asfalto despedaçado com um guincho. A parada de emergência durou exatamente 3 segundos. Nem um instante a mais. Exatamente o tempo necessário para o atirador desferir um golpe certeiro na zona vulnerável. Fogo! 85 milímetros de pura fúria golpearam a queima-roupa. O projétil perfurante atravessou a fina blindagem lateral vertical do peso pesado alemão com um estalo seco e nauseante de metal se partindo. A monstruosa explosão interna da munição, detonando, despedaçou a Panther por dentro. A enorme torre soltou-se do anel com um estrondo e desabou pesadamente sobre os trilhos retorcidos do bonde. As chamas ergueram salto sobre as ruínas da cidade, iluminando as paredes fuliginosas. O tanque soviético não se deteve nem por um instante extra para avaliar os resultados do seu impacto fatal. Embreagem dura, aceleração total. Alavanca direita para trás. A máquina arrancou com um rugido gutural e dissolveu-se sem deixar rastros na poeira cinzenta do próximo beco, antes mesmo que os destroços em chamas do inimigo tocassem o calçamento. Por toda a Berlim em chamas, a mesma cena se desenrolava continuamente. Novas e jovens tripulações, como lobos de aço, mordiam velozmente a defesa profunda da cidade. Surgiam subitamente entre os amontoados de ruínas, desferiam golpes de adaga precisos em paradas curtas e mudavam de posição instantaneamente, dissolvendo-se na fumaça. Não tentavam mais perfurar de forma suicida a blindagem frontal inacessível do inimigo em distâncias abertas. Eles estraçalhavam a distância, impunham seu ritmo agressivo e desmontavam metodicamente os pontos de resistência alemães pelos flancos vulneráveis. A experiência de fronte das emboscadas das estepes e do constante e imprevisível ritmo entrecortado tornou-se o instinto básico e incontestável de todo um exército de tanques. Nas cabines estreitas, insuportavelmente quentes, cheirando a queimado, sangue e óleo diesel, sentavam-se homens cujas mãos estavam cobertas por cicatrizes negras e calosas das duras alavancas de aço. Em seu subconsciente estava gravada para sempre, a ferro e fogo, a antiga intuição da estepe, traduzida para a linguagem da mecânica seca, do combustível diesel e dos pesados projéteis perfurantes. A sabedoria da sobrevivência que o veterano Severo lhes martelara no campo de treinamento da retaguarda, coberto de estojos deflagrados. Não quebrar o inimigo com força bruta frontal, se ele for mais maciço. Usar ao máximo o relevo do terreno. Esconder-se nas zonas cegas. Transformar o movimento constante e entrecortado em sua principal e mais mortal arma. Estocada, parada curta, golpe destruidor, recuo imediato, mudança de posição. Nesta guerra total de motores pesados e aço Krupp,
O que sobrevivia definitivamente não era a espessura milimétrica do metal. Qualquer blindagem, por mais espessa que fosse, cedo ou tarde era perfurada por uma munição cinética mais pesada. Sobreviviam os tendões rompidos em sangue, o reflexo animal e a concentração absoluta, verdadeiramente fria, do homem fundido inteiramente com sua máquina de combate. A mente humana, encouraçada no aço soviético manobrável, vencia o ferro morto e desajeitado de forma metódica, implacável e inapelável. No ar vibrante pelas contínuas explosões de artilharia da cidade destruída na primavera, pulsava apenas um sentimento avassalador. O sentimento primitivo e imparável da velocidade. A velocidade que quebra a espinha dorsal do inimigo.